Seja bem-vindo a mais um programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diversos temas de saúde atuais. Meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Estamos aqui para o ajudar a ter mais saúde, para o ajudar a fazer melhor, para ajudar na sua saúde e não só de quem está à sua volta, dos seus familiares, dos seus amigos. No fundo, aquilo que nós pretendemos é, acima de tudo, ajudá-lo a descobrir. Afinal, qual é que é a sua responsabilidade em termos de saúde? O que é que você pode fazer por si para ter mais saúde? Para não ficar doente, ou caso venha a ficar doente, o que é que há de fazer para retomar o seu estado anterior? É um pouco isto. E neste programa decidimos trazer um tema bastante inovador. Doenças transmitidas por vetores. Vigilância de vetores. Não é de matemática, não. É mesmo uma questão de saúde pública, de saúde ambiental. Na realidade, é assim, a saúde não depende só dos médicos, isto depende de um grupo multiprofissional, tal como nós já referimos, e é fácil você aí em casa que nos tem seguido em outros programas. Nós temos tido a preocupação de trazer vários profissionais de saúde aqui, exatamente, que contribuem, cada um com a sua parte, para a saúde de todos nós. E hoje trazemos, portanto, mais um grupo profissional que ainda nunca tinha estado aqui connosco e que é extremamente essencial e que você próprio, ao longo do programa, irá-se aperceber exatamente destas vantagens. E temos connosco o Dr. Diogo Sousa Gomes. O Dr. Diogo Sousa Gomes é técnico de saúde ambiental, pertence aos membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa Ambiental, a APSAI. Saúde ambiental. Saúde ambiental, peço desculpa. Desde 2002, que é técnico então de saúde ambiental, a exercer em saúde pública nos serviços públicos de saúde do Alentejo. Tem uma pós-graduação em Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho e Segurança Alimentar. Boa tarde, Dr. Diogo. Muito boa tarde. Antes de mais, queremos agradecer a sua disponibilidade, portanto, quer em nome da Ângelos TV, quer em nome do programa Saúde Tal e Qual. O nosso muito obrigado. Obrigado também. Obrigado à Ângelos TV. Obrigado também à articulação da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, que me concedeu a oportunidade aqui de fazer esta partilha. Antes de iniciarmos propriamente no nosso tema, se calhar para quem lá está em casa, afinal de contas, um técnico de saúde ambiental, afinal de contas, o que é? Poder-nos explicar um bocadinho assim. Portanto, um técnico de saúde ambiental, ao fim e ao cabo, atua em todos os fatores ambientais que, de certa forma, possam condicionar a saúde humana. Sejam eles o ar, a água, os solos, portanto, tudo o que esteja à nossa volta, as condições de trabalho, tudo o que esteja à nossa volta que, de certa forma, tenha, de facto, impacto sobre a nossa saúde. Doutor Diogo, isso é realmente muito É um abrangente. mundo. É um mundo. Para os nossos telespectadores lá em casa, tente pormenorizar um pouco mais, então, as áreas de atividade, por exemplo, em Portugal, em que um técnico de saúde ambiental está. Exatamente. Portanto, nós, desde fazer a vigilância da qualidade da água que chega às nossas torneiras, a vigilância da qualidade da água balnear, e agora estamos na época, em breve estamos a ter a época balnear, aliás, em alguns locais já está aberta a época balnear, portanto, a vigilância da qualidade da água do mar, da água das piscinas, dos empreendimentos turísticos, portanto, a vigilância dos próprios estabelecimentos que nos recebem. Por exemplo, podemos estar a falar de empreendimentos turísticos, mas também estabelecimentos de restauração, cabeleireiros, esteticistas, até aquelas unidades neste momento que fazem os piercings. Portanto, nós vigiamos os estabelecimentos de uma forma geral, alimentares e não alimentares, industriais. Alguns de nós também fazem a vigilância da qualidade do ar interior, por exemplo, as questões da legionela, muito faladas há pouco tempo. Também as questões, por exemplo, da hepatite. Houve aqui há um tempo atrás também muito noticiadas a hepatite A. A hepatite A é uma doença por via hídrica, portanto, nós por vezes podemos conseguir prevenir isso com a vigilância da qualidade, precisamente, da água. A vigilância dos vetores, aliás, é o tema que nos traz cá hoje. Já vamos pormenorizar então o que é que são esses vetores. Portanto, ao nível do licenciamento de determinadas atividades, de uma forma geral, ao nível, por exemplo, dos sistemas de iluminação, dentro dos empreendimentos ou até dos serviços de saúde, o controle de infecção. Portanto, quando as pessoas, ninguém gosta de ir a um hospital e sair lá com outra doença que não foi aquela que o motivou a deslocar-se ao hospital. Isto como é que se consegue prevenir? Com higienes adequadas, com sistemas de iluminação e de ventilação adequados e, portanto, também temos aqui algum papel, de maneira que
realmente é muito diversificado a nível da gestão dos resíduos, tão importante, não é? Dentro dos nossos serviços. De maneira que, pronto, toca um bocadinho de tudo. Ar, água... Sim, sim. Aqui, por acaso, agora estava aqui em termos de curiosidade, não sei se calhar o telespectador também testará essa noção, se não. Esta questão da vigilância por ali fora, etc. Muitas das vezes, se calhar, existe esta conotação que quem fazia isso seria a ASAI por ali fora. Afinal de contas, qual é que é a diferença entre portanto, aquilo que vocês fazem e, por assim dizer, a ASAI? Exatamente. Portanto, a ASAI atua mais especificamente no ramo alimentar, que se chama de Segurança Alimentar, Agência de Segurança, Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica. Nós, a nível da segurança alimentar, atuamos de uma forma diferente da ASAI. Portanto, de uma forma mais pedagógica e mais preventiva. Ou seja, intervimos numa fase de licenciamento dos próprios estabelecimentos, portanto, ainda estão eles em fase de projeto ou a ser projetados. Há muitas das vezes estamos nós a fazer aconselhamento técnico aos projetistas, podem ser arquitetos, engenheiros, que discutem muitas das vezes os projetos connosco. Portanto, logo numa fase bem precoce, estamos a evitar problemas e aí definem-se circuitos, o tipo de equipamentos, o dimensionamento dos equipamentos e, portanto, atuamos aí a nível de aconselhamento. Depois, ao nível da vigilância, ou seja, fazemos as vistorias aos estabelecimentos. Se for numa fase de licenciamento, estamos, de certa forma, a assegurar que o projeto inicial da arquitetura está implementado no terreno e que vai funcionar e vai funcionar bem. Também pode ser com um caráter quase inspectivo, em que aleatoriamente se selecionam estabelecimentos, pode ser aleatório ou pode ser por queixa, porque de vez em quando recebemos queixa, ou até por suspeitas de toxinfecções alimentares. E então fazemos a vigilância, portanto vamos fazer uma verificação das condições no local, depois naturalmente em articulação com outras entidades ou até com a própria autoridade de saúde, porque eu trabalho em saúde pública e normalmente quem coordena a saúde pública são as autoridades de saúde. Depois, dependendo da gravidade das situações, assim se determinam as medidas. Mas há sempre uma vertente muito pedagógica de informar as pessoas como é que elas trabalham, como é que elas dão cumprimento aos requisitos legais, a importância de determinados requisitos que não são só porque tem que ser, não é? Não é só mais um registro, não é só mais um papel a preencher. Portanto, o porquê disto para as pessoas conseguirem aderir, de facto, ao cumprimento desses requisitos, não ser só uma imposição. Sim. Portanto, temos esta atuação só mesmo em fim de linha, quando realmente esgotamos todas essas possibilidades, é que depois pode partir para uma situação mais grave de encerramento. Então, Dr. Diogo, voltando então ao nosso tema aqui mesmo que nos trouxe vetores, o que afinal são vetores? Vetores. Portanto, vetores entendam-se como os seres vivos que têm a capacidade de transmitir um agente infeccioso. Agente infeccioso podemos estar a falar de bactérias, de vírus, de protozoários, de fungos, pronto. E estes seres vivos, nós alguns conhecemos muito bem, aliás, hoje se calhar íamos mesmo falar um bocadinho desses mesmos, mas toda a gente sabe que os mosquitos transmitem malária, por exemplo, que as carraças transmitem febre da carraça, podem transmitir, aliás, os mosquitos também podem não transmitir, pulgas, roedores, percevejos, todos esses animais que se alimentam de sangue, podem ser vetores de doenças, tanto sejam em medicina humana como em medicina veterinária ou em animal. E qual é que é a diferença entre, por exemplo, pragas e vetores? Portanto, a praga pode, de certa forma, causar desconforto, mas não doença. Pode ser nociva para uma produção. Imaginando, por exemplo, uma praga vegetal, pode condicionar a produção. Os roedores, por exemplo, podem transmitir doenças, mas antes de transmitirem doenças, são uma praga para a produção de cereais, imaginando. Aliás, uma grande parte da produção mundial de cereais desaparece, de facto, porque os roedores a comem antes de chegar ao mercado. De maneira que podemos ter determinadas lagartas, não é? Que se alimentam de determinadas espécies vegetais, são uma praga, porque condicionam a produção e, do ponto de vista económico, é catastrófico, mas nem sempre transmitem doenças, não é? Portanto, há aqui esta diferença. O vetor, normalmente, é aquele que tem a capacidade de realmente transmitir uma doença, um agente infeccioso. Então peço desculpa pela linguagem simples, são os bichinhos que nos podem transmitir umas doenças muito feinhas, muito mazinhas. Muito bem, e a febre da carraça, por exemplo, como toda a gente se calhar já ouviu falar. Então, e falando cá de Portugal, mais se calhar de Portugal do que no mundo, quais são os principais vetores? Pronto, temos as carraças que continuam a causar doença nas pessoas. Ainda existem muitas situações de febre da carraça. Algumas até se calhar passam em claro, porque nem sempre é fácil diagnosticar, sobretudo em zonas em que a doença não é muito predominante. Nós hoje em dia, por exemplo, não imaginamos que num centro urbano como Lisboa possamos ter pessoas com febre da carraça, mas é possível isso acontecer.
até porque as carraças entram em nossas casas às vezes por vias que nós nem nos apercebemos. Basta, por exemplo, ir buscar lenha e pôr lenha dentro de casa para nos aquecermos, é o suficiente para introduzirmos carraças na habitação. Pronto, outras transmitem também ao longo de todo o ano, podem transmitir doenças ao longo de todo o ano, não simplesmente na altura em que se conhece daquele grande desenvolvimento das carraças, mas temos também outros vetores com impacto na saúde. Temos os mosquitos ainda não tanto, felizmente, ainda não tanto, mas nos anos 40 tínhamos muitas situações de malária em Portugal, que entretanto, felizmente, foi eliminada. Embora exista, fala-se da possibilidade de ser reintroduzida se não houverem medidas de saúde pública eficazes. Temos também os flebótomos. O que é que são os flebótomos? Quando ouvimos falar da leishmaniose nos cães, que é, se calhar, a doença mais conhecida, ela não é transmitida por um mosquito, é transmitida por um outro inseto, que se chama de flebótomo, e esse flebótomo vai começar, aliás, já integrou os programas de vigilância em saúde pública, porque é reconhecido hoje em dia que causam doença humana e doença com alguma gravidade. Encefalites, por exemplo, na altura do verão, podem ser, de facto, motivadas pela picada deste tipo de inseto. Portanto, serão, talvez, estes os três, aqueles que podemos considerar prioritários e que, de facto, temos programas de vigilância para fazermos colheitas periódicas e mandar analisar no território nacional. Sim. Agarrando aqui nestes vetores, por assim dizer, quais é que serão, por assim dizer, as doenças que serão mais atuais, mais emergentes, que possam ser causadas, portanto, por estes vetores? Portanto, no caso, por exemplo, das carraças, aquelas que são referenciadas como as mais críticas, é a típica febre da carraça, chamada febre escaronodular, provoca uma escara, daí o nome, ou a borreliose de Lyme, ou doença de Lyme. A doença de Lyme é normalmente mais provocada pela carraça de inverno. As pessoas pensam que não são picadas no inverno, mas são. E nós, à medida que este programa de vigilância foi decorrendo, conseguimos clarificar isso. Nós temos muitos casos de picadas no inverno, até porque no inverno as pessoas muitas das vezes se expõem mais do que no próprio verão. Reparemos que temos atividades de inverno, temos a caça, temos a apanha da lenha, temos a apanha dos cogumelos, da pinha. Sim. Portanto, há realmente muitas atividades de campo que expõem as pessoas e, portanto, em termos das carraças, essas serão as duas mais referenciadas. Dos flebótomos, há aí, portanto, a tal doença, as tais encefalites, já se veio a comprovar que há um vírus que é o chamado vírus de Toscana, que está envolvido na transmissão dessas doenças. Ao nível dos mosquitos, para já, só temos mais o desconforto, mas receamos algumas doenças que possam vir a entrar em Portugal, até porque chegam-nos pessoas vindas de fora já com essas doenças, com o dengue, com malária, e portanto, como depois temos a vigilância dos mosquitos e provamos que os mosquitos com potencial de transmissão da doença podem estar ou não no nosso território, no caso da malária existe o mosquito transmissor da malária em Portugal, e já entrou também o do dengue no norte do país, depois existe o potencial dessas doenças se espalharem. Aliás, quando falamos em Portugal, temos, obviamente, Portugal das ilhas e na Madeira temos dengue e temos, felizmente, neste momento mais controlado, mas temos o dengue e temos o vetor que transmite o dengue, portanto, que é uma espécie específica de mosquito, que é o Aedes aegypti. Bem. Muito bem. É preciso ter cuidado com as viagens. As viagens, sim, é preciso ter com cuidado. As viagens. Já agora, doutor, conselhos para as viagens, já que falámos agora no nosso Portugal insular, não é? Nas nossas ilhas, agora falo de uma maneira geral, não é? Fazem-se viagens todos os anos. Que conselhos, que cuidados com as viagens é que pode indicar, tendo em conta os vetores? Tendo em conta esta área, podemos pensar de duas maneiras. Por um lado, no fenómeno da globalização e, portanto, das viagens tão frequentes como existem a nível internacional e do problemática que isso é ao nível da disseminação de determinados vetores. Eu, há pouco tempo, num congresso, havia alguém que dizia temos que nos preocupar mais com os mosquitos porque voam do que com as carraças que acabam por não voar. Mas não é verdade. Porque as carraças também voam. Como é que voam? Primeiro, porque se fixam às aves migratórias. E, portanto, facilmente são introduzidas país para país e, portanto, doenças que não existiam e espécies que não existiam anteriormente, de repente estão no nosso território e nós nem nos damos conta. Daí a importância de vigiar. Por outro lado, temos exportações de animais e, portanto, vão agarrados aos animais, inclusivamente animais domésticos.
E, portanto, uma febre da carraça, que era típica, se calhar, do Alentejo, depois começa a aparecer noutro país qualquer da Europa. Aliás, já os alemães vão acusando os países latinos de andar a exportar a febre da carraça, dizendo que eles normalmente gostam de associar as doenças mais aos países do sul da Europa. Já nos andam a acusar de andarmos a exportar para lá cães com carraças que provocam a febre da carraça. Mas, portanto, há o problema da globalização, das viagens internacionais, de se poder realmente disseminar, os mosquitos também. Os mosquitos é fácil de se passarem de país para país. Plantas que sejam transportadas em meio aquático. Na água vão larvas de mosquito, vão ovos de mosquito com muita facilidade. Águas estagnadas dentro dos navios. Portanto, é fácil. Em determinados contentores, se não houver desinsetização, nos aviões, com as aberturas das portas e entrarem e saírem. Agora, ao nível da proteção das pessoas, que eu penso que também era esse um bocadinho a missão, quando vamos para algum país, convém fazermos a consulta do viajante, e na consulta do viajante, os médicos normalmente fazem a consulta, sabem quais são as doenças que são transmitidas por vetor desses países e tentam fazer a proteção. Seja alguma que possa ser feita por via da vacinação, seja depois ao nível das recomendações. Nas recomendações, portanto, as pessoas devem tentar levar um repelente, porque para evitar a picada, a prevenção da picada é sempre o melhor meio. De qualquer maneira, muitas das vezes os repelentes não têm o mesmo nível de eficácia consoante os países e consoante o tipo de mosquito. Para termos uma ideia, nós, na nossa área, já identificámos, creio que 10 espécies de mosquitos, de carraças seguramente 10 espécies, e cada uma terá o seu comportamento. De maneira que costuma-se dizer que no país de destino eles têm normalmente os melhores repelentes. Portanto, devemos ir munidos de repelentes, mas conscientes de que provavelmente vamos encontrar uma melhor solução no destino e devemos estar abertos a essa possibilidade. Depois tentar mesmo prevenir a picada. Portanto, tentar saber nos próprios países para onde vamos quais são as densidades, há muita densidade de mosquitos, não há, em que zonas é que são piores, tentarmos evitar essas zonas geográficas. E nós próprios tentarmos também evitar áreas de pele expostas. Portanto, calças, camisolas de manga comprida, evitar os períodos de maior atividade dos vetores, no caso dos mosquitos, normalmente o final de tarde, mas isto não é certo. Há mosquitos que picam durante o dia. Aliás, aquele que falávamos da Madeira é um mosquito diurno, pica durante todo o dia. Portanto, a questão de só pôr o repelente no final do dia não é certo em algumas situações. Devemos pô-lo durante todo o dia. Mas também, outra medida, por exemplo, quando vamos para zonas suspeitas de infestação por carraças, é usarmos roupas claras, porque é muito fácil identificar se as carraças estão agarradas à roupa. Se levarmos roupa escura, não se identifica. Isto também é uma medida que nós podemos dizer às nossas crianças nas escolas, quando vão para as visitas de estudo para o campo. De manhã, os pais vestirem-nos com roupas mais clarinhas, pôr as meias por fora das calças, para evitar que elas entrem e que piquem sem darmos conta. E depois, no final do dia, se estivermos a falar das carraças, é muito importante fazermos uma inspeção visual ao nosso corpo. Porque as carraças, depois de picar, não transmitem de imediato a doença. Demoram algumas horas até poderem transmitir, daí ser importante retirá-las o quanto antes, não dormir com a carraça fixada ao corpo. Estava aqui a pensar só numa coisa, e uma vez que o programa vai andando, há bocadinho falou aqui nesta questão do programa Revive. Podia falar só assim, um apanhado mais geral, para as pessoas ficarem com uma ideia do que é feito, por assim dizer. Exatamente. O programa Revive. Revive quer dizer Rede de Vigilância de Vetores. É uma rede nacional que pretende precisamente vigiar a atividade dos mosquitos em Portugal e as doenças que podem ser transmitidas. O que é que o Revive faz? O Revive pretende caracterizar geograficamente todo o território ao nível das espécies de mosquitos, de carraças e agora também de flebótomos que existem. Consoante as espécies, ficamos a saber que tipo de doenças podem ser transmitidas à população. E elas são mesmo analisadas. Por exemplo, uma carraça hoje em dia que pica uma pessoa, muitos dos serviços de saúde já estão aptos a encaminhar essa carraça para analisar, para saber se estava realmente infectado ou não. Então ficamos a conhecer as espécies que existem no território e os agentes infecciosos que estão em circulação. E obviamente que os serviços de saúde se podem preparar para atuar mais rapidamente, no caso de serem identificadas as situações. Imaginando, por exemplo, uma criança que chega a uma urgência de um hospital com uma carraça. No caso do litoral alentejano, que é onde eu trabalho, geralmente, quase todos os profissionais vão perguntar onde é que suspeita que a criança possa ter sido picada. E se calhar até vão dizer, olha, foi picada na escola porque ela não esteve no telado.
então se calhar temos dentro de um espaço escolar carraças a circular. Sim. Daí a saúde pública tem que intervir, propor medidas corretivas no espaço para evitar que lá estejam estes vetores e para evitar que voltem a lá estar, não é? De maneira que neste momento há esta atenção que antigamente não havia e temos a melhor rede de vigilância da Europa a nível dos vetores. Obrigada, Dr. Diogo. A nossa entrevista realmente correu muito rápido. Está muito, Estará muito a connosco, falar. de certeza, para um próximo programa. Obrigado. Obrigada, Dr. Diogo Sousa Obrigado. Gomes, em nome da Ângeles TV. Muito Muito obrigado obrigada. também. Obrigado. Quanto a si, em casa, queremos agradecer o facto de ter estado connosco, mas antes de terminar, gostaríamos de lançar-lhe um desafio. E o desafio que lançávamos para esta semana seria exatamente este. Estamos numa época, estamos, por assim dizer, todos como que a iniciar as férias, por assim dizer. Antes de viajar, tente fazer uma consulta do viajante, caso vá viajar para fora do país, para tentar perceber, afinal de contas, que medidas é que necessita ou que precauções é que deve ter, portanto, na preparação dessa viagem e depois, quando regressar, portanto, venha à mesma em boa saúde e revigorado, como se costuma dizer. É isso mesmo. Deixamos-lhe esse desafio, caro telespectador. Foi um prazer estar consigo aqui na Ângeles TV, onde se fala de saúde, tal e qual. Obrigado.